estudante, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei com vocês na aula de hoje. Eu sou a professora Maiara. Para darmos então início às nossas atividades da nossa aula de robótica, vamos anotar então a data de hoje no seu caderno ou na sua folha. Anote então a data, o nome da nossa aula, que é robótica, e escreva EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Um tempo para vocês. Muito bem, conseguiu anotar a data de hoje? Então vamos dar início à nossa aula. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, com a sigla OBR. Puxa vida, o que será que isso significa? Então vamos pensar um pouco. Você já ouviu falar em Olimpíadas? Já ouviu falar em modalidades esportivas que acontecem nas Olimpíadas? Então, numa Olimpíada esportiva, os competidores, eles estão representando o seu país, a sua nacionalidade. E lá eles competem por medalhas, em busca de medalhas, de troféus, de posições, e aí desenvolvem treinos, executam ações e até mesmo competem entre si para participar da Olimpíada, certo? E na Olimpíada Brasileira de Robótica acontece algo mais ou menos parecido. Na Olimpíada Brasileira de Robótica, que nós chamamos de OBR, nós temos dois tipos de provas, que seriam as provas teóricas, ou seja, a prova em que o estudante ele vai ler uma questão e vai responder essa questão de acordo com a resposta que ele acha que é correta. Mas também nós temos a prova prática, onde os estudantes, geralmente do 6º ao 9º ano, eles participam de competições onde o robô tem que executar uma ação. Então existe uma pista com vários obstáculos e ali a equipe de robótica daquela escola que está representando a cidade, ela vai participar com o seu robô e esse robô vai executar uma ação e assim desenvolver essa prova prática, executando a ação e passando pelos obstáculos que existem ali naquela prova, certo? Para a nossa aula de hoje, então, olhem só. Eu trouxe para vocês algumas questões da prova teórica. Então, nas provas teóricas, os estudantes resolvem problemas com o tema robótica. Esses problemas envolvem as disciplinas do currículo escolar básico, como ciências, matemática e linguagens. Puxa, então você deve estar se perguntando, puxa vida, eu vou ter que responder questões relacionadas à robótica, mas eu não compreendo muito bem como que é desenvolvida a robótica, ou não entendo alguns termos. Mas fique calmo, nós vamos trabalhar com essas questões relacionadas, por exemplo, à matemática, trazendo questões relacionadas às horas, à contagem e à passagem do tempo, e outras questões que vocês vão observar no meio do caminho durante a nossa aula, certo? Vamos então para os desafios. Vamos juntos. Observem aí. Os robôs estão presentes em vários lugares. Eles fazem diversos tipos de atividades. Atuam na medicina, na agricultura, na educação, no turismo e outros. Qual é a alternativa que representa o robô na imagem ao lado? Então, observem só a imagem deste robô ali. Ele tem espécies de garras, representando como se fosse as suas mãos. E nelas existem vários objetos. Você consegue identificar? Observem só. Ele tem uma vassoura, uma pá e um espanador. Eu acho que vocês já devem ter visto um espanador, né? Que serve assim para tirar o pó dos móveis, né?
Então, olhem só as alternativas sobre a imagem, sobre aquele robô. Qual será a imagem, a alternativa adequada em relação àquela imagem? Este robô, ele é um robô animal? Seria então a alternativa A. Ou ele é um robô professor? Parece que ele está com alguns elementos que os professores utilizam? Ou alternativa C, robô agricultor, que trabalha no plantio. Será que ele está parecido com isso? Ou você acha que é a letra D? Ele está representando um robô doméstico. Vou deixar um tempo para você pensar e registrar no seu caderno a letra que corresponde à resposta correta. Então, vamos lá. Alternativa A, animal. B, professor. C, agricultor. Ou D, robô doméstico, que realiza as atividades em casa. Um tempo para você. E aí, conseguiu pensar sobre qual é a representação deste robô? Qual a letra representa esta imagem? Acertou, se você marcou então a letra D, robô doméstico. Isso mesmo, ele está representando um robô que realiza as atividades no lar, limpando, organizando e tirando o pó até mesmo, né? Muito legal. Vamos então para o nosso segundo desafio. Observem só. A robô Laura acabou de colocar sua bateria para carregar. Sabendo que a bateria demora 3 horas para carregar e que agora são 10 horas da manhã, qual relógio que marca o horário do fim do carregamento da bateria? Então, vamos pensar juntos. Observem só. Ali nós temos uma robô que ela precisa ser carregada, assim como os nossos aparelhos celulares. Você já colocou um aparelho celular para carregar? Isso mesmo. O aparelho ele precisa de um tempo para completar a sua carga até o final. Então, vamos pensar. Se são 10 horas da manhã agora e eu liguei o carregador na tomada. Este robô, que é a robô Laura, demora 3 horas para ficar com a carga completa. Vamos ver então quais as alternativas nós temos aí. Olhem só, o início foi 10 horas da manhã e depois precisa se passar então 3 horas para que o carregamento fique completo. Fique cheio, a bateria cheia. Que horas, então, a robô Laura estará pronta, carregada? Depois das 3 horas que ela passou ali carregando, com o início 10 da manhã. Você acha, então, que 7 horas seria o horário que ela terminou o carregamento? Que ela está pronta? Ou você acha que 2h30 foi o tempo que ela demorou para ficar carregada? 2h30, será que é a alternativa B? Ou será que será às 13 horas, 1h da tarde? Será que é a letra C? Ou 3 horas da manhã, alternativa D? Então pense bem, são 10 horas da manhã e a robô Laura demora 3 horas para carregar. Pense aí na resposta e nós já voltamos.
Conseguiu pensar na resposta? Então vamos imaginar juntos. São 10 horas da manhã agora. Coloquei a Robolaura para carregar, como se eu tivesse colocado o meu celular para carregar. E ele demora 3 horas. Então vamos pensar. 10, 11, 12, 1 hora da tarde. Então qual seria então a resposta certa? Qual é a letra? Letra C. Registre no seu caderno então a letra C, que foi a resposta da nossa questão número 2. Agora vamos para a nossa próxima questão. Eu vou organizar aqui o meu espaço e nós já vamos juntos ler essa questão. Vamos então juntos pensar nessa questão. Observem aí que eu vou ler para vocês. Uma indústria que monta motores contratou vários robôs para trabalhar na sua linha de produção. E cada um tem um horário de chegada. Qual a alternativa que indica a ordem correta da chegada dos robôs de acordo com as imagens abaixo? Então, olhem só. Aqui eu tenho os robôs com cada horário que ele chega nessa empresa. A nossa atividade pede para que nós possamos organizar esses robôs na ordem de chegada de acordo com o horário. Então, quem chega no horário mais cedo vai ser o primeiro robô. O segundo horário vai ser o segundo robô, até chegar no último horário, o horário mais tarde, que vai ser o último robô. Eu vou deixar aí na tela um tempo para você organizar, então, as letras desses robôs, de acordo com os horários, pensando que o robô que chega mais cedo, qual desses aqui seria o horário mais cedo? Seria o robô das 8 horas, certo? Então, o robô que é a letra D seria o primeiro a chegar na empresa. Vou organizar aqui embaixo. E agora, pense aí um pouquinho, qual seria então os próximos seguindo esta ordem de horário? Vou deixar um tempo para você pensar. Muito bem! Conseguiram pensar na resposta? Qual seria então o segundo robô? Qual destes horários seria o horário após as 8 horas? Seria então 10h30, 16h15 ou 18 horas? Letra A, 10h30. Então, este é o segundo robô a chegar na empresa. Olhem só. O primeiro robô chegou às 8. Depois, o próximo robô, que é o robô da letra A, chegou às 10h30. E qual seria, então, o próximo robô seguindo essa ordem de horário? O robô das 16h15 ou das 18 horas? Qual desses horários é mais tarde? 18 horas é mais tarde do que 16h15. Então, seguindo a ordem, seria este, o próximo e o último robô chegaria então às 18, que seria o robô da letra C. Olhem só. Então, ficou nesta ordem. 8 da manhã, 10h30, 16h15 e o último chega às 18 horas. Vamos observar aí na tela como ficou então a organização? Olhem só. Ali nós temos todos os robôs desorganizados. Qual seria então a primeira letra? A letra D, o robô que chega às 8. O próximo,
Letra A, 10h30. Então, o robô da letra B, que chega às 16h15. E o último da letra C, às 18. Olhem só. Qual dessas alternativas, então, representa o robô que representa a ordem correta das letras? Olhem aí. Qual dessas letras representa a ordem certa? A letra D. Muito bem. Letra D ficou na ordem letra D, A, B e C. Muito bom, né? Eu vou organizar então o meu espaço aqui e vou deixar enquanto isso esta tela para que você registre no seu caderno e nós já voltamos então para a próxima questão. Vamos então para a nossa próxima questão. Vejam que eu já organizei aqui o meu espaço para auxiliar vocês com a resposta dessa nossa próxima questão. Vamos lá? Observem só. Essa questão, nós temos uma tirinha em que um cachorro chamado Digo, ele fala com uma personagem que está ali. Vamos ler? Digo, o robô aspirador parou de funcionar. Deve estar entupido de poeira. Olha só. É só tirar essa parte que guarda sujeira, que ele aspira e aí você... Tec! Puf! Limpa! Olhem só o que aconteceu com o Digo. Foi limpar o quê? Um robô aspirador. Você já ouviu falar? É um robô que faz a limpeza da casa. Então, olhem só. Na tirinha, a personagem escuta o robô aspirador apitando e vai verificar o que aconteceu. O robô aspirador circula dentro da sua casa e utiliza um sensor para identificar os móveis e assim evitar colisões. Então, observem aqui no detalhe. Olhem só, eu trouxe para vocês a representação do robô aspirador. Observem só, aqui dentro nós temos o carrinho do Ludobolt. Ele está preso a essa parte que é a parte de fora. Em cada uma das pontas, observem só, eu coloquei um sensor de presença, aqui como se fossem as cerdas que fazem a limpeza. E vamos ver então como é que ele funciona aqui na prática. Então, para evitar bater nos móveis, o que esse robô usa? Ele utiliza então um sensor que ao se aproximar de alguma coisa, olhem só, ele vai desviar, ele vai parar e vai fazer um outro movimento. E assim ele vai aspirando todo o pó e toda a sujeira que tem dentro da casa. Aqui no nosso caso estamos representando um cômodo da casa, certo? Olhem só como ele funciona. Ele percebe algo e logo ele para e muda de direção. E vai executando então assim este movimento, percorrendo todo o espaço daquele ambiente. Este é um tipo de robô que existe de verdade, que é um robô que nós chamamos de aspirador. Muito legal, né? Então, olhem só. Vou desligar ele aqui. Vou deixar ele aqui na mesa. Vamos, então, para a pergunta relacionada a essa questão. Observem aí. Qual das opções poderia ser utilizado no robô aspirador para ele evitar colisões? Então, vamos ver ali. Letra A, sensor seguidor de linha.
será que se o nosso robô do Ludobolt seguir uma linha, vai dar certo para esta montagem do robô aspirador? Ou letra B, sensor de toque. O sensor de toque, ele aciona algo quando pressionado. Ou letra C, atuador de som. Será que se o nosso robô tocar uma música, um som, ele vai evitar de bater nos objetos e nos móveis da casa? Ou letra D, sensor de presença. Um sensor que percebe quando algo está próximo. Qual dessas alternativas, então, seria utilizada ou foi utilizada aqui no nosso robô aspirador para que ele evite de bater nos móveis? Um tempo para você responder e registrar a letra da resposta correta no seu caderno. E aí, conseguiu identificar qual é a resposta relacionada a essa questão? Vou mostrar novamente para vocês aqui no detalhe, percebam. Este sensor, que é o sensor de presença, é o sensor que evita que o nosso robô, ele bata em algum objeto, que ele encoste em algum objeto. Então, quando o objeto está próximo aqui, ele percebe essa distância e aí ele para e muda o movimento. Então, qual seria a resposta correta? Olhem aí. A resposta correta seria, então, a letra D, sensor de presença. Este sensor faz com que o nosso robô aspirador evite de bater nos móveis. Isso mesmo. Para a nossa próxima questão, eu vou organizar novamente o meu espaço e nós já continuamos. Vamos para a nossa última questão. Então, observem só. Aqui nós temos um tabuleiro que nós chamamos de um jogo Sudoku. O Sudoku de robôs é um jogo que tem como objetivo encaixar os robôs nos quadrinhos que faltam sem repeti-los na mesma linha e coluna. Então, observem só. Aqui nós temos uma linha e nessa primeira linha nós temos o número 1. Significa que está faltando uma peça aqui no número 1. E aqui nós temos a coluna. Nós temos 3 robôs. A robô Kate, o robô Adam e o robô Walter, que são os 3 robôs que fazem parte do nosso jogo. Aqui nesta coluna, nenhum deles se repetiu. Vamos ver aqui então nesta coluna. Nesta coluna também nenhum desses robôs se repetiu. Cada um está em um quadro sem repetir. E a mesma coisa deve acontecer na linha. Nós temos então que pensar qual é o robô que falta aqui no número 1 para completar esta linha sem repetir a robô Kate e o robô Walter, que já estão nessa linha. A mesma coisa aqui no número 2. A linha número 2, ao meio está faltando um robô e nós temos que completar com um robô sem repetir. Nós já temos aqui o Adam e a Kate. Qual será que está faltando ali no meio? Você consegue descobrir? E por último, nós temos o robô Walter. Olhem só. E o robô Adam, na linha número 3. Então, nós temos que completar com o robô Walter, com a robô Kate e com o robô Adam. Eles estão aí, observe aí na sua tela. Eles estão marcados como a letra A, B e C. Observem só. Ali nós temos na tela os robôs que estão faltando, olhem só. E nós temos as letras que representam cada um deles.
Então, o que é a atividade? Vocês vão organizar as letras A, B, C com o número 1, 2 e 3. Qual é o robô que vai no número 1? É o robô da letra A, o robô Walter? Ou é o robô Kate, da letra B? Ou é o robô da letra C, o Adam? Vamos pensar, se eu colocar o Walter aqui nesta linha, que é o robô letra A, vai dar certo? Percebam que nesta linha nós já temos o robô Walter, então não podemos repetir. Temos que pensar em outro que não faz parte desta linha. Eu vou deixar um tempo para você pensar aí na sua casa e registrar no seu caderno a ordem das letras. Qual é o robô que vai primeiro, o robô que vai no número 2 e o robô que vai no número 3. Um tempo para você. Conseguiu descobrir então a ordem aqui dos robôs? Vamos pensar junto? Nós já vimos que o Walter não pode ser. E a robô Kate, se eu colocar ela aqui? Também vai ficar repetido, então não pode ser ela. Só sobrou então a resposta C, o robô Adam. Perceba que ele ainda não se repetiu aqui nessa linha. Vamos pensar agora então na linha número 2. Nós temos o Adam e a Kate. Bom, a Kate eu já vi que está repetido, não pode ser ela. Então só me sobrou a opção do robô Walter, olhem só. E aí nós temos aqui nesta linha, sem repetir nenhum robô. E por último então, ficou a robô Kate, a robô no número 3. Observem que nesta linha também não se repetiu nenhum robô. Este é o jogo do Sudoku, onde nós organizamos um quadro sem repetir os elementos nas linhas e nas colunas. Olhem só, todas as colunas têm a robô Kate, por exemplo, mas ela está numa ordem diferente. Aqui ela está no primeiro, aqui ela está no último e aqui ela está no meio do quadro. A mesma coisa acontece com o robô Adam. Observem aqui. Na primeira coluna, ele está nessa posição. Aqui ele é o primeiro e aqui ele ficou por último. Vamos ver então aí na tela como ficou a resposta? Observem só. O robô Adam, que era a letra C, foi o primeiro. Depois nós temos a letra A, que é o robô Walter, no número 2. E por último, a robô Kate, que é a letra B, no número 3. A sequência das letras, então, ficou C, A, B. Confira aí no seu caderno e deixe registrado. E assim ficou o nosso jogo do Sudoku. Veja como ficou a resposta. Este primeiro, o robô Walter e a Kate. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima aula. Até mais!